sair com o tio dela. O tio dela não levou. Eu ia sozinho. Eu ia morrer sozinha hoje. Eu joguei fogo. Eu joguei álcool, joguei cachaça, joguei álcool gel que tinha lá. Eu joguei. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Taguatinga, condomínio Itamaraty. O horário entre os 40 minutos e a 1h de hoje. Os militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foram acionados por moradores do condomínio do prédio e informados que um apartamento do 11º andar estava pegando fogo. O incêndio já estava tomando proporções muito grandes, poderiam atingir outros apartamentos. Rapidamente, os militares do Corpo de Bombeiros conseguiram debelar o incêndio. Só que ao entrarem no apartamento, em um dos quartos, eles encontraram um corpo, um cadáver carbonizado. O cadáver era de uma criança de 5 anos de idade. Os militares, então, conversaram com algumas pessoas, conseguiram, então, encontrar a moradora do apartamento, uma mulher de 32 anos de idade. Quando entrevistada, ela não conseguiu falar muitas coisas. Ela se contradisse em algumas situações. Eu ia sair com o tio dela. O tio dela não levou. Eu ia sozinho. Eu ia morrer sozinha hoje. Eu joguei fogo. Eu joguei álcool, joguei cachaça, joguei álcool gel que tinha lá. Eu joguei. Diante disso, os militares do Corpo de Bombeiros já a detiveram. O trabalho pericial feito pelos policiais do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, os peritos, do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, constataram que a vítima, a criança de 5 anos de idade, estava morta quando o incêndio começou, ou seja, ela teria sido assassinada e provavelmente para fazer com que ninguém descobrisse que a criança tinha sido morta pela própria mãe, ela colocou fogo no apartamento. Por favor, não pode não, O Corpo de Bombeiros, quando entrou no apartamento, a bem da verdade, eles encontram o apartamento pegando fogo, a porta do quarto em que a criança estava trancada, muita fumaça no quarto. Só que a criança não estava queimada. A criança não estava queimada e nem morreu pela inalação da fumaça. Ela já estava com uma rigidez cadavérica, ou seja, ela teria morrido anterior ao incêndio dentro do apartamento. A mãe da criança tentou descer, tentou pular. O apartamento tinha aquela rede de proteção. Ela teria cortado essa rede, teria ficado pendurada nessa rede e algum vizinho, ao vê-la, correu e conseguiu abarcá-la e puxá-la para o apartamento do 10º andar. Ela mora no 11º e ela foi puxada para dentro do apartamento do 10º andar. E aí, falando coisas desconexas, os bombeiros, quando chegaram e aí eu perceberem toda a história, ela foi encaminhada para a 12ª Delegacia de Polícia. Ela era uma moradora muito reservada, tá? Eu a via muito pouco assim no corredor. Nas vezes que eu a vi, era descendo com a filha dela, levando pra escola. E a menina tava sempre bem arrumadinha, sabe? De trancinha no cabelo, sempre bem cuidada. Eu nunca vi nenhum som de maltrato da menina chorando. Ela era felizinha, sabe? E assim, o que eu via da mãe, do estado do apartamento, que ela tinha, assim, agora vendo toda essa situação que aconteceu, ela tinha traços de depressão. Ela descia para deixar a filha no van da escola de pijama, de roupa assim, com cabelo sem arrumar. E assim, o fato da gente, uma coisa que chamava muita atenção da gente era a sujeira do apartamento,
que foi motivo até de reclamação, algumas reclamações, minha e meu esposo na administração do prédio, que a gente não imaginava o que estava acontecendo. Mas observando isso, a gente vê que não era um caso de uma pessoa depressiva, ela tinha, porque ela não tinha os cuidados, assim, nem com ela, nem com o apartamento, sabe? Mas com a criança ela era bem cuidada. Zenaide Rodrigues de Souza, 32 anos. Ela foi trazida pelos militares do Corpo de Bombeiros aqui para a 12ª Delegacia de Polícia, que é central de flagrantes dessa área, e foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio. A apuração desse caso fica a cargo da 17ª Delegacia de Polícia. Dr. Mauro Aguiar deve tomar todo o conhecimento hoje e deve investigar o que levou essa mulher, que segundo as pessoas tem um quadro depressivo, tem um quadro problemático, uma pessoa que era estranha no seu modo de agir, mas que era uma mãe extremamente zelosa com a criança. Então, a polícia quer entender o que aconteceu. Os vizinhos, os moradores do prédio querem entender o que aconteceu. DF alerta, se o bagulho é louco, sempre vem o troco. Por favor, não. Vocês não podem deixar alguém. Eu vou conversar agora com o doutor Mauro Aguiar, da 17ª Delegacia de Polícia, que está ao vivo com a gente. Doutor, muito bom dia, aqui é o Brunoso. Primeiro, agradecer aí a sua participação desde já no programa. Eu sei que a sua vida é muito corrida. Doutor, um caso que realmente choca a população em Brasília, né, doutor? Bom dia, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Brunoso. Boa tarde aos telespectadores da TV Brasília. As pessoas dizem que ela tem um problema psicológico e isso está comprovado, doutor? As informações que nós temos dos vizinhos, das pessoas que conheciam essa moradora e essa criança lá no edifício Itamaraty, na frente da BR-60, que a Zenaide, ela tinha um problema de depressão. E ela falou lá para o doutor José Pinheiro, na 12ª no flagrante, que ela pretendia matar a criança e se matar. À noite, ela colocou o fogo lá na sala do apartamento, abriu a tela da janela e foi para o varanda do vizinho. Quando o SAMU chegou, o corpo da criança já estava em estado de rigidez cadavérica, o que indica que ela estava morta há mais de 6 horas antes do incêndio. Então, a asfixia por fumaça é uma hipótese, sim, seria em função do incêndio. O quarto da criança estava trancado por fora, ela teria trancado esse quarto da criança. Ela pode ter praticado o homicídio antes pela asfixia mecânica e resolveu colocar fogo no apartamento para dificultar a perícia, destruir provas em relação ao homicídio que ela teria praticado antes. Essas são as hipóteses que a polícia trabalha. Ela foi iniciada por homicídio e incêndio. Tentativa de suicídio não é crime, mas nós já descartamos a possibilidade dessa tentativa de homicídio. Doutor. É isso que nós temos no momento e vamos aguardar o laudo do INS. Doutor Wagner Relâmpago está aqui também no programa, ele tem pergunta para o senhor. Wagner. Doutor Mauro Aguiar, meu amigo, boa tarde, né, mais uma vez. Doutor, essa mulher, ela matou a criança, como o senhor disse, 6 horas antes. Será que ela não botou, nesse colocar fogo no apartamento, não foi para tentar encobrir a morte da criança e ela tentar sair como se tivesse o apartamento pegado fogo? Ela conseguiu se salvar e a criança ter morrido, só que ela não sabia que o fogo seria debelado tão rapidamente, né, doutor? Wagner, a sua avaliação está corretíssima. Você é um jornalista policial também de velha data, meu amigo de muitos e muitos anos, experiente, e sabe que nós investigamos a fundo a todas as possibilidades. E o que nos é estranho nessa história dela é o fato dela ter saído do apartamento, cortado a tela e ido para o varanda do vizinho. O quarto está fechado e a médica do SAMU, ao tentar reanimar a criança, foi categórica lá na delegacia.
A criança já estava morta horas antes do incêndio. Outra coisa, nesse caso ela foi autuada por homicídio qualificado, doutor, inicialmente? Sim. Homicídio qualificado, que é um infanticídio, e mais incêndio. Imagina se esse prédio lá tivesse, se esse fogo não fosse... Parabéns com o Corpo de Bombeiros, mais uma vez, no Distrito Federal, porque imagina se esse fogo se lastrasse lá, quantas vidas não seriam ceifadas, Wagner, nessa situação? Até pelo horário, né, doutor? Que foi por volta de 00:40, a maioria das pessoas estão dormindo porque vão trabalhar no dia seguinte. Ou seja, até a própria fumaça tiraria a vida de várias pessoas se alguém não tivesse acordado e percebido a situação, né? Várias pessoas foram socorridas em relação à fumaça, sabe? E você sabe que existem pessoas idosas, pessoas com deficiência, que não conseguem se sair de um edifício em chamas numa situação dessa. O doutor Mauro, o senhor ainda vai continuar a investigação, né? Ainda tem mais coisas para serem esclarecidas, né, doutor? Com certeza, Wagner. A investigação agora entra na fase de delimitação e coleta específica de mais provas. Tá certo, doutor Mauro, muito obrigado. Direto aí da 17ª Delegacia de Polícia, que continua na investigação desse caso